Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, um programa com destaque para as principais notícias sobre a pandemia no mundo e também, claro, aqui no Brasil. Entrevistas com especialistas em diversas áreas, temas de interesse para todos nós. Então, vamos começar mais essa edição do Rádio em Revista? No ar, Rádio em Revista. Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre um assunto muito importante, os pacientes, principalmente diagnosticados ou que fazem tratamento contra o câncer, que estão deixando de procurar atendimento médico durante a pandemia do coronavírus. Sobre esse tema, a Lilian Busato e o Daniel Caniato conversaram com o médico Heber Salvador, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Doutor, de acordo com o levantamento, desde o começo da pandemia, ocorreu uma redução média de 50% nos diagnósticos de câncer. Qual o impacto na saúde pública? Olha, Lilian, eu acho que esse impacto ainda está no porvir, infelizmente. A gente tem uma expectativa, por estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, de algo em torno de 650 mil casos novos de câncer diagnosticados por ano no Brasil. Isso daria uma perspectiva de algo em torno de 50 mil, um pouco mais de 50 mil casos a serem diagnosticados por mês. E desde o início da pandemia e das medidas de restrição de contato social e de circulação, houve essa queda estimada em alguns serviços em 50% ou até mais, em alguns casos de 70%, 80% no diagnóstico de novos casos. Só que esses novos casos, eles continuam acontecendo. Essas pessoas, elas só não estão sendo diagnosticadas agora. Então, nesse momento, a maior parte dos serviços de tratamento oncológico encontram-se com uma subutilização da sua estrutura, porque os pacientes não fizeram diagnóstico, então não estão procurando o tratamento, mas a gente entende que isso vai trazer um impacto muito grande para os meses seguintes. Tanto no número de pacientes quanto em ocorrência de casos mais graves. Perfeito. Doutor, gostaria de fazer um exercício aqui de futurologia com o senhor. A falta de diagnóstico hoje, ele não pode acabar impactando também no sistema de saúde no futuro, porque, digamos, no pós-pandemia, esses pacientes, ou mesmo essas pessoas, precisarão se dirigir aos centros médicos e aí sim, eles precisarão iniciar o tratamento ou dar andamento aos tratamentos que estavam sendo feitos. O senhor acha que o sistema de saúde vai ser impactado no pós-pandemia, mas agora por outras doenças, mas falando especificamente do câncer? Não tenho dúvida disso. Se a gente tem esse represamento do diagnóstico, está acontecendo por causa dessas medidas de restrição e, obviamente, elas são necessárias, mas também pelo medo da população nacional, nos meses seguintes, quando a gente deixar de viver a fase epidêmica e passar a viver aquilo que a gente acredita que vai ser um convívio com o coronavírus, né, um convívio com a possibilidade da infecção pelo vírus, haverá um contingente de pacientes muito grande a ser diagnosticado e a ser tratado. Infelizmente, isso deve incorrer, inclusive, num aumento da mortalidade pela doença, porque o câncer é uma doença que não espera a sua evolução, ela não vai ficar parada por causa da epidemia. Então, o que a gente imagina que vão vir mais pacientes com, infelizmente, casos mais avançados, e isso traz um duplo impacto no sistema, porque quando for agosto, setembro, outubro, a gente tem aqueles 50, 60 mil pacientes que devem ser diagnosticados naquele momento. Mas então a gente vai deixar de diagnosticar e iniciar o tratamento de 50, 60 mil e vai ter que começar de 150 mil, de 200 mil pacientes. Isso vai trazer uma repercussão tanto no sistema privado quanto no sistema público e principalmente nesse último. Doutor, em quais casos as cirurgias são fundamentais e devem ser mantidas, já que o levantamento de 70% dos procedimentos não foram realizados durante essa pandemia?
Olha, a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica lidou com isso no início da epidemia, lá em março, recomendando para cada setor, para cada área do corpo e para cada diagnóstico, os pontos, os tumores que poderiam ter o seu tratamento adiado, de certa forma, ou que pudesse se escolher alguma outra forma de tratamento temporariamente, até que se tivesse uma segurança do ponto de vista de estrutura hospitalar para se voltar a fazer o tratamento habitual, o tratamento recomendado. Então, de um modo geral, a gente considerou que doenças consideradas mais agressivas, alguns casos de câncer de mama, câncer de pulmão, os tumores do aparelho digestivo, alguns casos de câncer de pele, como melanoma, esses tumores eles não deveriam ter os seus procedimentos, esses pacientes não deveriam ter seus procedimentos adiados, uma vez que o atraso de 2 a 3 meses na realização desses procedimentos cirúrgicos pode impactar negativamente no resultado, nas chances de cura. O assunto agora é saúde da mulher. E como fazer agora em meio a essa crise toda de coronavírus? Eu e a Júlia Stanzioni entrevistamos o médico ginecologista José Carlos Sadala. E ele fez um alerta. É preciso não descuidar da saúde. Muitas pessoas estão com medo de procurar um hospital ou um consultório por causa da contaminação. Mas o doutor José Carlos orienta as mulheres a continuarem o tratamento para evitar complicações. Vamos ver aí como foi esse bate-papo. Nesse momento de pandemia, que as mulheres precisam fazer, claro, os seus exames de rotina, qual que é a orientação para elas nesse momento? Uma boa pergunta, porque, na verdade, a gente está tendo receio de que, com a pandemia, as pacientes pararam de procurar o seu médico, pararam de fazer o seu rastreamento, principalmente rastreamento de câncer. Só para você ter ideia, estima-se que de 50 a 70 mil casos de câncer não estão sendo diagnosticados por causa da pandemia. Então, assim, não quero gerar uma busca desenfreada ao médico, mas é importante ela voltar a fazer o seu rastreamento, que a gente sabe que, principalmente no câncer, se você diagnostica em fases mais avançadas, ainda tem cura, mas a cura é menor do que se você consegue diagnosticar em fases mais precoces. Doutor, no caso da gestante, ela deve ficar em isolamento mais rigoroso para evitar a exposição ao vírus? Como que é o momento aí de ter o filho? Tem que ir lá para o hospital, né? E aí vai ter pessoas com Covid no hospital, os hospitais estão lotados. Quais são os cuidados, né, que a gestante deve ter durante a gravidez e na hora de ter o filho? Ela tem que saber, primeiro, qual a condição da sua cidade e qual a condição do hospital dela de referência. Essa parte de estar lotado é muito variável. A gente tem uma grande discrepância entre o público e o privado. O privado está bem tranquilo. A maioria dos privados, principalmente em São Paulo, capital, tem uma boa separação entre Covid versus não Covid. E isso vários dos públicos também estão fazendo, uma separação entre a parte Covid e a parte não Covid. Então, gerando áreas mais seguras para a paciente. O que eu quero dizer com isso? Se ela precisa ir ao hospital, ela tem que ir. Senão, vai ter mais complicação para a gestante e para a não gestante. O que a gente vê em outros países, e aqui também estamos começando a ver, maior índice de complicações e de morte em casa, porque ela fica justamente com esse medo de ir para o hospital. Óbvio, não é para ir para o hospital à toa, mas se tem um motivo, uma queixa que leve a ir para o hospital, na grávida, por exemplo, a bolsa rompeu, o bebê parou de mexer, sangramento vaginal, ela tem que ir. É mais seguro que ela vá veja o que está acontecendo do que ela ficar em casa e põe em risco ela e a saúde do bebê. Doutora, a gente sabe que nesse momento de tensão, principalmente em nós mulheres, a questão hormonal ela é muito contundente, né? Pode ter algum tipo de descontrole hormonal? Existe isso? É mito, verdade? Verdade. O estresse atrapalha muito o ciclo menstrual. Em consultório, tem várias pacientes que estão se queixando de justamente irregularidade menstrual, tanto no intuito de faltar a menstruação, como de adiantar a menstruação. Então, dá uma bagunça, o estresse atrapalha. E essa pandemia, quem que não está estressado, não é verdade?
Com toda certeza, doutor. Justamente é importante para as mulheres que estão nos ouvindo e, claro, filhos, companheiros, que essa questão hormonal é real. Às vezes as pessoas acham que não é real, né, doutor? Então tá o senhor aí para contar para a gente que é. Totalmente real. Valorize. Pois é, Luciano. Qual que é o tipo de emergência aí que a mulher deve, né? Quais são os casos em que a mulher deve procurar uma emergência, assim, né? O que ela pode ficar em casa e o que ela não deve ficar em casa, assim, que tipos de males, de doenças, dependendo do que ela está sentindo ou não, quais são os conselhos que o senhor dá, doutor? Essa questão é muito ampla, né? Então, assim, vai desde a parte cardiovascular, com dor no peito, irradiando para o braço, falta de ar, enfim, tem vários sintomas que você pode pensar não só no COVID, mas como infarto, como em tromboembolismo, que possa levar a paciente para o hospital. Se possível, se ela tiver um médico de referência, o ideal é que ela tente o contato com esse médico antes para julgar se a queixa dela é de urgência ou não, para tentar fazer uma triagem. Tem coisas que você consegue resolver em consultório médico, tirando ela de hospital, ou em ambulatório, tem as AMES, né, os ambulatórios médicos especializados do SUS, para que você tire ela do hospital propriamente dito. Agora indo para a parte ginecológica, sangramentos de grande quantidade, hemorragias, né, é uma queixa ginecológica que leva a paciente ao pronto-socorro, isso pode até levar a anemia. Em caso das gestantes, caso de abortamento, ela tem um sangramento em grande quantidade. Nas pacientes próximos ao 9º mês, ao 8º mês, que começam com sangramento vaginal nas gestantes, também é um motivo para que ela procure o pronto-socorro, né? Agora, doutor, uma outra questão importante, muitas mulheres usam ou estão mudando dos métodos contraceptivos, passaram antes da pandemia nos seus médicos, alguns podem ter recomendado colocar o DIU, para quem não sabe é um dos métodos contraceptivos. Que é o dispositivo intrauterino, acertei? Isso mesmo, Luciano Teixeira, muito bem informado. Doutor, nesse caso, às vezes pode-se fazer esse procedimento no próprio consultório médico. Para quem está nesse momento, para a mulher que está nesse momento trocando de método conceptivo, pode colocar o DIU normal, se precisar ir em algum hospital para ser colocado, não necessariamente no consultório do médico. Como é que ela faz? Pode sim. É de preferência sair do hospital, né? Então, se puder colocar no consultório, existe DIU medicado, né, com o hormônio progesterona, existe DIU não medicado, mais comum é o DIU de cobre. Ambos podem ser inseridos no consultório. Ou, dependendo de como a paciente é sensível à dor, enfim, vai influenciar se ela tem parto normal, não tem parto normal, você pode cogitar colocar isso em hospital. Como que estão os hospitais em relação à pandemia? Eles se adaptaram. Porque eles viram que ou eles se adaptavam, ou caiu tanto o faturamento deles que eles foram obrigados a criar áreas COVID-free. Então, os grandes hospitais aqui, como que eles estão fazendo? Eles fazem, por exemplo, a paciente vai fazer uma cirurgia eletiva, urgência não conta, ela vai fazer uma cirurgia eletiva. Por exemplo, uma colocação de DIU que nem vocês me perguntaram. Então, ela vai lá, antes da cirurgia, 2 a 3 dias, testa para ver se ela tem COVID, mesmo assintomática. Se ela deu positivo, posterga a cirurgia, porque é eletiva. Se ela deu negativo, ela vai para uma área COVID-free. O elevador é separado, a ala que ela vai ficar é separado, o centro cirúrgico, as salas são separados. Então, isso cria um ambiente muito mais seguro. Eu costumo brincar com as pacientes que hoje é mais difícil você pegar o COVID no hospital do que no supermercado. Eu vi as entrevistas prévias, o pessoal acaba não usando máscara adequadamente, acaba não se higienizando corretamente. E no hospital eles têm uma paranoia com isso. Tem que ser, porque é o jeito deles continuarem ativos. E quando eu falo hospital e clínica. Se vocês quiserem, eu falo um pouquinho de consultório também. Quais são os cuidados que tem que ter o consultório para funcionar nessa pandemia? Por favor. Em consultório, existem algumas medidas básicas. Por exemplo, médico, recepcionista, todo o staff do consultório, máscara. Orienta-se a paciente a vir também de máscara, né? Como deve ser para qualquer um de vocês que vão sair na rua. Você vai sair, máscara. Até o próprio governador acabou de frisar isso, né? E chegando no consultório, a disponibilização de álcool gel. Então, a paciente chega, álcool gel na mão, já se higieniza.
né? E um distanciamento entre uma paciente e outra. As entidades médicas têm sugerido 1 hora de intervalo entre as consultas. Então, você vai fazer uma consulta uma, outras 2, outras 3, enfim, 1 hora de consulta. Para quê? Para evitar aglomeração, inclusive no consultório. E, se possível, se tiverem 2 pacientes na sala de espera, 1 metro de distância entre cada uma. São pequenas medidas que costumam barrar bastante a disseminação do vírus. E você consegue deixar o teu consultório um ambiente mais seguro para a paciente voltar. Porque a gente, só dar um pouquinho de dados para vocês, no Brasil a gente tem mais de 50 mil casos de câncer de mama ao ano. E câncer de colo, mais de 15 mil. Você imagina essas pacientes não fazem a sua rotina, não fazem o seu não fazem a sua mamografia. Uma coisa é 1 mês sem fazer. No começo, não vamos fazer nada, vamos ficar parado. Agora, qual a data de término dessa pandemia? A gente não sabe. Provavelmente não vai acabar esse ano. E ela vai ficar mais de 1 ano sem fazer teus exames? Vai ter um grande impacto nisso depois. E vai gerar uma superlotação do sistema, pior, com casos avançados. Agora, doutor José Carlos, é muito importante a gente ter especialistas em diversas áreas aqui para justamente levar à população uma informação de segurança, né? E a questão, voltando à questão das grávidas, né? Grávidas que testaram positivo para Covid-19. Como devem proceder? E imagino que muitas grávidas que estão nos ouvindo, nos vendo agora, ficam com um ponto de interrogação. Eu posso passar isso para o meu filho? Como é que é, doutor? Excelente pergunta. Até agora, não parece as grávidas terem evolução pior do que as não grávidas. Tá? Isso é bom ela saber, até ela ficar mais tranquila. Diferente da gripe H1N1, que ela precisa ser vacinada, a grávida é uma população de risco para evolução para formas graves. Isso não parece acontecer com o Covid. Ela não, por estar grávida, não tem uma tendência maior a evoluir para a forma grave. Não tem. Né? Até agora, não tem. Existe o risco de passar para o bebê, isso é verdade. É um risco pequeno, mas existe. Isso eu estou falando depois que nasceu, principalmente para amamentação. Né? Então, tem que tomar todos os cuidados. Intraútero, até 1 mês atrás, já não tinha relato nenhum. Agora começaram a surgir um ou outro relato de transmissão também intrauterina, mas não parece ter afetado em nada o bebê. Tudo isso é muito recente, então essas informações mudam muito. Sim. Até o momento atual, não parece ter risco para o bebê. E mesmo os bebês que acabaram se infectando, geralmente depois do nascimento, através, não da amamentação, mas do contato próximo com a mãe infectada, acabaram não evoluindo para formas graves também. Então, óbvio, a grávida que está, primeiro, tomar os seus cuidados, parte de isolamento para evitar que transmita a outras pessoas, mas não parece ser uma população de risco. A não ser a gestante de alto risco, né? O que é gestante de alto risco? Quem tem alguma outra doença associada, por exemplo, pressão alta, por exemplo, diabetes, gestantes obesas, então essas têm um risco um pouco maior, como tem a população que tem essas doenças também. Ainda falando sobre prevenção e cuidados com a saúde, a entrevista que eu separei agora foi um bate-papo que eu e a Julie Stanzioni tivemos com o médico otorrinolaringologista Andy Vicente. E o doutor Andy falou sobre doenças que precisam de atenção mesmo no isolamento em função da pandemia do coronavírus. E ele fez um alerta. Muitas vezes, um sintoma que parece ser algo já conhecido do paciente pode ser indicativo da Covid-19, como a perda do paladar e o olfato. Precisa ficar muito atento aí, vamos assistir essa entrevista. Doutor, quem tem filho pequeno, né, que é alérgico, que sofre com alergia, que sofre com alergias no inverno, o que faz nesse momento? Quais são os conselhos? Assim, ligar para o médico, a telemedicina, usar aquele medicamento que a pessoa já usa de forma contínua? Quais são os conselhos que o senhor tem aí para quem tem filho pequeno? Eu acho que assim, a telemedicina é uma tecnologia que está presente. A nossa especialidade é uma especialidade um pouquinho mais atípica, porque na verdade nós trabalhamos em cavidades, nariz, garganta, ouvido, né? De pequenas dimensões, cavidades com pouca iluminação, e tem que ser
observada para a gente completar o diagnóstico. Claro que se for na história, por exemplo, de uma criança que tem isso com frequência, uma rinite com frequência, é óbvio que uma consulta por telefone, uma avaliação, uma orientação dos pais em relação, olha, pode usar esse medicamento, se já tinha no nariz, esse soro e tal, pode ser feito por telefone. Mas se fugir um pouco disso, vou dar um exemplo, o paciente com otite e começa a ter uma secreção pelo ouvido que não para e que tem que ser aspirado, o paciente invariavelmente vai ter que passar no hospital para dar uma olhada. É um exemplo que eu dei, né? Entendeu? Tá? Mas no caso da rinite, pode ser uma rinite que a criança ou o adulto tem de rotina. Agora, o cuidado é aquela rinite que não é rinite, né? Às vezes o paciente acha que, estou com o nariz entupido, perdi o olfato, deve ser uma rinite. E pode ser um Covid, né? Uma infecção por Covid. Então é isso que tem que ficar bem claro e tem que ter uma boa conversa com o profissional, né? Entendeu? Tá? E, doutora Andy, aproveitando, então, essa sua fala com a questão de diferenciar, né, um sintoma de alguma IT aí ou de coronavírus, a gente sabe que muitas dessas infecções pode ficar agravado com a Covid-19. Então, para quem está vendo, assistindo a gente, como conseguiria diferenciar ou, melhor, o que precisa perceber nessas questões? Olha, realmente a Covid, né? Ela é a infecção pelo coronavírus, ela é uma doença multifacetada, né? O paciente pode ter desde uma dor leve no corpo, pode não ter nada, pode ter uma anosmia, ou seja, falta do olfato, e mais nada, ele pode ter um pouquinho de obstrução nasal, ele pode ter uma dor de garganta, já peguei pacientes com otomastoidite intensa por causa como sequela do Covid, laringite. Então, ela se manifesta assim de um monte de coisa. Tá? Então, a equipe médica tem que ficar sempre muito atenta. Hoje em dia, qualquer síndrome gripal aguda, síndrome respiratória aguda, primeira hipótese disparado é a infecção por Covid. E tem que ser investigada, como eu digo, dependendo da fase da doença, fazer aguda, fazer o PCR, fases mais tardias, para o diagnóstico, fazer o teste rápido de IgG/IgM ou teste sorológico também. Então, a equipe médica tem que estar muito bem antenada para isso, certo? Hoje, infelizmente, todos somos suspeitos, né? Então, qualquer síndrome gripal hoje em dia, a primeira hipótese é Covid, tá? E, claro que, por exemplo, paciente que já tem uma doença crônica, digamos assim, a pessoa tem uma sinusite crônica, uma otite crônica, se pega um Covid, tem a possibilidade de ter complicações nesses órgãos, né? O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. E agora vamos falar sobre educação. O Guga Mendonça e a Priscila Silvério entrevistaram Ítalo Dutra, chefe de educação da Unicef aqui no Brasil. E eles conversaram sobre o futuro da educação no país e também sobre a Unicef, que disponibiliza podcast para crianças em tempos de coronavírus. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, dessa iniciativa, esse podcast, Deixa que eu conto. Me fala um pouco. Isso. Então, o Deixa que eu conto é uma iniciativa que a gente fez pensando exatamente no contexto desse fechamento das escolas que aconteceu em meados de maio, fim de março, desculpem, nesse ano, em função das medidas de isolamento social para o combate à transmissão da Covid-19. Então, o que a gente observou é que a gente sabe que tem bastante material para as crianças e adolescentes maiores, a partir de 9, 10 anos e ensino médio, mas para as crianças pequenas, em especial para aquelas crianças que têm pouca autonomia, a quantidade de material disponível que permitisse tanto as escolas como secretarias oferecer atividades de continuidade de vínculo com as aprendizagens e com a escola era mais escasso. Então, o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu ter um foco nas crianças e suas famílias, pensando em contação de histórias, brincadeiras,
jogos e músicas que pudessem ajudar tudo isso diretamente conectado com o que está previsto na Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil, para os anos iniciais do ensino fundamental, até os 7, 8 anos, e pensando em transmitir isso via áudio, para que pudesse ser alcançado usando plataformas digitais, como o Spotify e o YouTube, mas também que a gente possa distribuir, como a gente já começou a fazer, em rádios locais que pudessem atingir crianças e as suas famílias em lugares mais distantes. Aí, então, nasceu o Deixa Que Eu Conto. Ele conta hoje com 3 realizadores diferentes, que tem como foco, né, a discussão geral e dos direitos de aprendizagem e campos de experiência da educação infantil, com foco ali em uma ideia mais nacional, com um foco territorial no semiárido e na Amazônia. A gente lançou o da Amazônia logo em seguida e a gente já está preparando, inclusive, outros focos, olhando por exemplo, para a população negra brasileira e a questão da afro-brasilidade, a história africana e também para crianças e adolescentes com deficiência. Então, o Deixa Que Eu Conto nasceu dessa iniciativa. Ele é um conjunto de podcasts ou arquivos de áudio que podem ser ouvidos no Spotify, no YouTube e no site do Unicef. É só entrar lá no site unicef.org.br e procurar Deixa Que Eu Conto, que vocês vão lá poder encontrar. Então, o objetivo é, essencialmente, crianças e suas famílias, nesse período em que as escolas estão fechadas, e a gente já está preparando a evolução dessa atividade para pensar em como que professores da educação infantil e ensino fundamental podem usar esses podcasts para complementar como material de apoio às suas aulas na educação infantil e no ensino fundamental. Agora, é importante também, né? Quais os problemas que a Unicef tem encontrado nesta pandemia, o que vocês têm notado que está acontecendo nesse cenário todo em relação a esse assunto? Então, acho que a grande questão que a gente vê é o prolongamento do fechamento das escolas, que a gente sabe ser necessário por causa das medidas de contenção da pandemia. Ele provoca uma série de desafios para as famílias, para as escolas, para as secretarias, mas especialmente para as crianças, que além de um risco maior de romper esse vínculo com a escola, que a gente já está se preparando para entender que isso é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar e muito rápido para evitar que essas crianças e adolescentes que estavam matriculadas antes do fechamento das escolas, retornem de fato para as escolas, mas também uma série de outras questões que envolvem violência doméstica, saúde mental e de fato, poder aprender. A grande maioria das atividades que estão sendo disponibilizadas pelas escolas se divide basicamente em atividades que são disponibilizadas por meio digital, plataformas, aplicativos e até mesmo redes sociais, e atividades de material físico que é distribuído na escola em geral para as famílias. Mesmo assim, um número grande, a gente já tem pesquisas sobre alcance disso, quase 1/4 das crianças e adolescentes e as suas famílias não tem, pelo menos a projeção que se tem, não tiveram acesso a nenhuma dessas atividades. E a gente sabe que pelo menos 1/3 da população brasileira não tem acesso à internet. E o resto que tem acesso à internet não necessariamente tem franquia de dados para conseguir acompanhar atividades diariamente, 2, 3 horas diárias de atividades online. Então, a nossa preocupação essencialmente é essa, e por isso a gente pensou nessa distribuição e com o foco principal de manter esse vínculo com as aprendizagens. Esse é um problema que a gente entendeu que precisava ser rapidamente alcançado. E agora a gente, obviamente, já sabe que muitas escolas, muitas secretarias estão começando a se preparar para um eventual retorno às aulas. E uma outra preocupação que a gente tem é que, de fato, tudo seja feito com cuidado para que famílias e crianças possam se sentir seguras quando, eventualmente, as escolas reabrirem. Ítalo, com essa abertura, reabertura das escolas, aí uma previsão para o mês de setembro, e há também toda essa preocupação com a contaminação, pode haver um rodízio de alunos. O ensino à distância, ele é uma realidade que veio para ficar, vai ser algo complementar, e daí no caso dessas crianças que não têm acesso, qual a solução?
Então, a gente tem esses dois problemas. Primeiro, educação à distância, né? Para crianças da educação infantil e ensino fundamental, não tem regulamentação, ou seja, não é permitido pela nossa legislação. O que aconteceu é uma autorização, por causa do caráter emergencial do enfrentamento à pandemia, para que fossem pensadas em atividades remotas para essas crianças menores. Há autorização de um percentual da carga horária para o ensino médio, né? E aí, de novo, obviamente, eu acho que certamente modelos mais híbridos olhando para o ensino médio são necessariamente podem ser usados nesse processo de continuidade aí da reabertura das escolas pós-pandemia. Mas o que a gente está alertando, primeiro, é que o Brasil é um país que tem umas desigualdades brutais que são manifestas em diferentes setores, e a educação não é diferente, né? Muitas crianças não têm acesso à internet, crianças e adolescentes. A gente tem que também se preocupar com a segurança na internet para essas crianças e adolescentes. Portanto, o que a gente está já antevendo é que esse período de fechamento das escolas pode ampliar ainda mais essas diferenças, essas desigualdades que já são brutais aqui no país. Então, qual é a grande preocupação nesse momento? A preocupação é uma boa preparação para esse retorno, um cuidado com a segurança do ponto de vista sanitário, de saúde, mas também um acolhimento dessas crianças e adolescentes nesse período de retorno, entendendo que muitas delas terão perdido familiares, porque a gente já está com um número muito grande de mortos por causa da pandemia, né, mais que muitas guerras que a gente viu acontecer no mundo. A gente está com uma questão importante, que é exatamente a saúde mental dessas crianças e adolescentes, em função dessa mudança brusca das suas rotinas e do confinamento dentro das casas para alguns deles. Então, acho que tem questões importantes que precisam ser endereçadas quando essas escolas reabrirem. E uma outra questão importante é essencialmente exatamente isso: acolher aquelas crianças que, eventualmente, não foram atingidas por nenhuma das atividades que foram propostas pelas secretarias, entendendo que muitas delas tiveram um grande prejuízo da falta de mediação dos professores, né? E, portanto, isso a gente sabe que é absolutamente necessária uma boa mediação para essas crianças e adolescentes conseguirem ter boas oportunidades para aprender. Então, esses são cuidados importantes que a gente vem levantando. Tem um documento que foi produzido globalmente pelo Unicef, pela Unesco, pelo Banco Mundial e pelo Programa Alimentar Mundial, que está disponibilizado no site do Unicef. Assim, a gente tem um site todo específico para o Covid-19, dentro do site unicef.org.br, onde vai aparecer, inclusive, a estratégia Deixa que eu conto. Mas é importante entender que são protocolos de recomendações mais gerais e ressaltar que há já um esforço muito grande de secretarias de Estado e secretarias municipais no sentido de produzir os seus próprios protocolos. E a gente também vai entender que recursos precisarão ser mobilizados, entendendo que a gente tem dificuldades de, por exemplo, água encanada, banheiros, acesso ao saneamento básico em muitas escolas brasileiras. Em meio à pandemia do coronavírus, muita gente está se adaptando aí na hora de trabalhar. As empresas também estão adotando novas diretrizes. E o home office parece mesmo aí que veio para ficar. E será que esse momento é para se reinventar na profissão? Sobre esse tema, a Lilian Busato e o Daniel Caniato conversaram com a Andréa Lopes, que é mentora de carreiras. E eles falaram sobre mudanças e perspectivas profissionais nesse momento aí que estamos enfrentando. Vamos acompanhar. André, todos nós sabemos aqui, a gente estava levantando uns dados que no segundo semestre, 195 milhões de empregos, eles terão sido destruídos devido a essa pandemia. A nossa pergunta para você, Andréa, seria: é o momento de a gente repensar numa nova carreira? Dá para a gente empreender no meio a toda essa crise? Então, dentro dessa forte pressão psicológica, né, que todos estão vivendo, talvez a mudança de carreira não seja o caso, né? A gente precisa trabalhar, na verdade, nossas habilidades comportamentais, né? Os soft skills, eles vão ser muito mais, eles já são super requisitados e vão ser mais ainda num momento como esse, né? Então, lidar com as emoções e desenvolver essas habilidades é o que vai ser mais importante no momento. Às vezes, uma mudança
carreira, sim, mas a gente tem que ter um autoconhecimento, entender por que essa mudança de carreira, o que a gente quer com isso. Então, o mais importante é desenvolver as habilidades comportamentais nesse momento. Quem fizer isso vai sair na frente. Sem dúvida. André, aqui quem fala é o jornalista Daniel Caniato. Eu queria compartilhar com você que há um movimento nas casas legislativas de todo o país para que os empregos sejam mantidos. E aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo não é diferente. Os deputados estão revisando uma série de iniciativas e criando outros projetos de lei justamente para fortalecer o empresariado com o objetivo da população continuar com seus empregos, enfim, criando leis de proteção para ajudar também a criação de novos negócios. Na sua avaliação, é fundamental esse movimento da classe política e do legislativo em todas as esferas, municipais, estaduais e também na federal, com esse objetivo? Sem dúvida, né? Acredito que todos os esforços que forem feitos nesse sentido, né, serão muito importantes, porque dentro desse cenário tão adverso que a gente ainda não tem a estabilidade contínua, se não houver esse tipo de esforço, realmente todo o empresariado e os empregos, né, já vão sofrer muito mais do que estão sofrendo. Andréia, as empresas, elas estão recebendo currículo, né? Como é que é? É o momento de continuar tentando uma oportunidade, mesmo durante essa pandemia e o número de desemprego cada vez está mais crescendo? Conta um pouquinho desse cenário para a gente. Olha, eu acredito que sim, como eu falei no começo, é o momento de tentar novas coisas, se sim você estiver disposto a isso, manter o currículo atualizado, se desenvolver, manter o otimismo, tentar controlar, fazer essa gestão emocional para você estar preparado para os desafios que vem pela frente, né? Eu acredito que toda crise, no final das contas, acaba trazendo uma oportunidade, né? Não tem cenário mais propício para o desenvolvimento do que uma crise, né? Então, nesse momento, eu acho que tem que continuar persistindo, a gente tem que continuar indo em frente e correndo atrás do que você quer mesmo para você na sua carreira. André, pegando, inclusive, um gancho nessa pergunta e na sua resposta, pelo que você tem observado e conversado com os seus colegas, enfim, as empresas, elas têm feito seleção virtual? Você acha que a tecnologia também tem ajudado nesse processo de entrevista, seleção e também a integração entre os departamentos pessoais, o departamento de recursos humanos, enfim. Conta um pouquinho de como esse momento também tem ajudado nesse processo das empresas nas entrevistas, a capturar novos talentos, enfim. Como é que está essa situação hoje em dia? Então, sem dúvida, né? Isso veio para ficar. Eu acho que ela acabou acelerando, a pandemia acabou acelerando alguns processos aí que demorariam talvez mais tempo para entrarem na rotina das empresas, né? Essa flexibilização de horários, por exemplo, com home office. Existem clientes meus, por exemplo, que tinham alguns funcionários ou colaboradores que não estavam indo muito bem. E dentro desse novo cenário, eles se adaptaram de uma forma que estão performando muito melhor, e estão super adaptados com o cenário, né? Então, existe aí uma mudança, uma adaptação, mesmo nas culturas de empresas mais rígidas. Eu acho que essa flexibilização vai ser favorável para todos, né? Porque aí as pessoas ficam realmente mais preocupadas com o resultado e não talvez com a forma como aquilo foi feito, mas sim com o resultado final esperado. E com relação à seleção, sim, até os currículos, né? Eu tenho visto que as empresas têm pedido não mais aquele currículo que a gente manda por e-mail, né? Com tudo escrito ali, nossas experiências, os cursos, hard skills, soft skills, enfim, nossa trajetória profissional. Mas vídeos com você contando quais são suas habilidades, os seus pontos fortes, os seus pontos de melhoria, né, que todos possuem também, é importante reconhecer isso. Então, isso realmente mudou e está sendo dinâmico, né, as pessoas estão fazendo entrevistas, sim, online, né, porque o presencial está prejudicado. André, devido ao nosso isolamento social, né, a maioria das pessoas migraram para o home office. Você acha que essa nova realidade de teletrabalho, ela veio para ficar?
Sim, pelo que eu tenho visto, né, dentro do o espectro que eu trabalho, sim, ela veio para ficar. Assim, obviamente que o contato social ele não é, ele vai ser excluído, né? A gente até se desenvolve se relacionando com as pessoas. Então isso não vai acontecer, é aí que a gente se expande. Mas eu tenho visto muitas empresas que estão aproveitando para deixarem os ativos mais leves, então estão diminuindo o tamanho dos escritórios e pretendem, né, quando as coisas voltarem ao normal, fazerem rodízios, permanecer pelo menos 2 dias por semana em casa, fazer rodízio com as equipes. Então eu acredito que é uma tendência forte, sim. É possível, então, que também a dinâmica das empresas em relação aos custos e aos investimentos mude completamente após a pandemia, é ou não é? Não, sem dúvida. Isso vai acontecer, já está acontecendo, e não é só, né, a diminuição, por exemplo, do espaço físico de trabalho, né, os custos com transporte, o tempo que as pessoas ficam no transporte, né, as reuniões que as pessoas perceberam que nem todas realmente precisam ser presenciais, então há uma otimização do tempo, né, que traz ganhos, né, para as empresas e para os funcionários, e esse dinheiro realmente pode ser investido em tecnologia, em alguma outra, ou em desenvolvimento para os colaboradores, e que traga aí resultados mais bacanas e esperados pela empresa. 40 mil mortes foram evitadas em 12 anos de lei seca aqui no país, mas poderia ter sido muito melhor. Sobre esse assunto, eu entrevistei, junto com a Carolina Franca, o Dirceu Rodrigues, que é diretor de comunicação da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. E ele falou que, mesmo depois de tantos anos, a fiscalização ainda precisa ser reforçada para evitar ainda mais mortes. Vamos acompanhar. Dirceu, fala um pouco para a gente sobre a importância da lei seca, principalmente no trânsito, né? E o que ela mudou nesses 12 anos. A lei seca, bem implantada desde 2008, né? Completando agora 12 anos, ela teve uma evolução favorável, né? Uma redução acentuada, né? Pelo menos uma queda de 14% dos acidentes envolvendo motoristas alcoolizados. A lei propagou um medo à população, né? Orientou, deu atenção, conscientizou essa população, mas não tivemos aí uma fiscalização efetiva, né? Não chegamos a ter uma fiscalização a nível global, em termos de Brasil. Norte e Nordeste do Brasil, os acidentes estão acontecendo, o veículo mais usado é a motocicleta e o álcool é em alto teor, quase sempre a pinga, a cachaça, né? E nós não vemos esse controle, essa fiscalização com relação a esses acidentes que estão acontecendo a todo momento no Norte e Nordeste do Brasil. As grandes capitais... a fiscalização, mas uma fiscalização também localizada, né? Não é feita essa fiscalização de maneira também a ocupar toda a cidade, né? Se faz mais nos pontos onde os jovens vão fazer tomar a sua cerveja, fazer a sua farrinha, né? Não é vista praticamente, né? Os grandes pontos são os pontos de maior riqueza, vamos chamar assim, nas cidades. Então, se nós tivéssemos uma fiscalização mais efetiva, eu acho que nós teríamos uma redução, acho que absoluta ou total, né, dos acidentes envolvendo motoristas alcoolizados. Perfeito. E, Dirceu, como diretor de comunicação aí da Abramet, né, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, como foi a participação de vocês na elaboração dessa lei na época? Olha, por incrível que pareça, a lei saiu de uma diretriz da Abramet. A Abramet fez uma diretriz, o deputado Hugo Leal
aceitou a nossa proposição, a nossa diretriz, levou para o Congresso, fez um projeto de lei e conseguiu aprovar esse projeto de lei na Câmara desde 2008. Houve uns inteirinhos, umas modificações, porque a Abramet sempre preconizou o álcool zero, né? Nós não poderíamos ter uma medida. Por quê? Porque homem, mulher, né? Indivíduo obeso, indivíduo que tem alguma patologia, a ação do álcool é diferente em cada organismo. Então, nós não poderíamos ter um valor, né? Então, sempre falamos em zero. E essas modificações foram acontecendo até que chegamos ao álcool zero, né? Hoje nós estamos vendo aí o controle desse álcool zero, mostrando aí 0,05, é uma reserva, vamos chamar assim, de 0,05 a 0,34, o sujeito já cometendo uma transgressão disciplinar no trânsito, um problema administrativo que ele está gerando. E se passar desse 0,34, aí ele já está cometendo crime, né? Um crime de trânsito. Então, nós ficamos muito satisfeitos. O deputado, agora, recentemente, o deputado fez uma exposição oral sobre os 12 anos da lei e falou muito sobre a Abramet. Mostrou de onde veio a ideia de se controlar esses acidentes com álcool. E nós, logicamente, muito satisfeitos com a resolução, com a evolução da diretriz e com o projeto de lei que veio a ser aprovado. Então, com isso, nós estamos prevenindo, né? Nós estamos preservando vidas, e é a intenção da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, impedir que esse sujeito perca a vida porque saiu à porta de casa. E um carro desgovernado, dirigido por um indivíduo alcoolizado, veio e matou aquele indivíduo, ou atropelou e causou lesões definitivas, transformou aquele indivíduo que era sadio num cadeirante, ou no indivíduo no leito hospitalar ou no leito domiciliar. Quantas vidas, né, quantas mortes nós evitamos nesses 12 anos de lei seca? Dá para ter um levantamento disso? Como que eram as estatísticas antes e como que são as estatísticas hoje com a lei seca? Estima-se que 40 mil vidas foram poupadas nesse período de 2008 a 2016. Quer dizer, parece incrível, mas com pouca fiscalização, como nós falamos, né, mesmo assim nós tivemos uma redução importante das mortes no trânsito causadas pelo acidente com o indivíduo alcoolizado. Tanto o pedestre como o ciclista, motociclista, motorista, não é? O álcool prejudica e muito a mobilidade do ser humano. Nós ficamos transformados com esse álcool. E ele nos traz problemas na área cognitiva, que é na atenção, concentração, raciocínio, vigília. Também na parte motora, nós temos retardo nas nossas respostas quando estamos sob efeito do álcool ou mesmo de uma substância psicoativa. E ainda a função sensório-perceptiva, que é a sensibilidade tátil, a visão, a audição, fica tudo alterado. E, logicamente, não temos coordenação, não temos condição de conduzir o nosso corpo como pedestre, como ciclista, motociclista ou motorista. E, doutor Dirceu, o que ainda precisa ser feito, né, para conscientizar os motoristas, né, do perigo de se dirigir alcoolizado? Porque a gente, apesar da lei, ainda tem muitas pessoas que bebem e vão para a direção, né? Como a gente pode evitar isso, no caso, alguma tratativa nessa lei, algum incremento? Como você acredita? Mais propagandas, né? Talvez, Luciano? Complementando sua pergunta, claro, né, Carol? Quais são os avanços aí? Uhum. O que a lei precisa melhorar, né? Para que as pessoas... Porque mesmo com a lei ainda tem muita gente que bebe e dirige, né? O que precisa ser melhorado aí para os próximos anos em relação à lei seca?
Olha, nós estimamos que 13% da população de motoristas sejam dependentes químicos do álcool. E são motoristas. E o dependente químico não é aquele que toma a cervejinha lá no barzinho na Zona Sul de São Paulo. O dependente químico é aquele que bebe de manhã, de tarde, de noite. Nós não temos visto, né, uma preocupação maior com relação a essa população dependente química do álcool. O mesmo da droga, né? É uma coisa que nós temos que nos preocupar e tirar esse motorista que é o dependente químico ou o dependente de drogas. Mas interessante é que nós vemos que fiscalização é pouca. Não temos recursos humanos para fazer essa fiscalização. Então, já chegamos a propor isso para o deputado Hugo Leal. O ideal é que nós tivéssemos o etilômetro, que é o bafômetro, conectado na direção veicular, conectado na ignição do carro. O indivíduo com um hálito alcoólico, ao girar a chave do carro, ele não consegue dar a partida. Isso já existe. Na Europa, nós já temos isso. Os indivíduos que são dependentes químicos, que têm problemas com o álcool, eles têm que dirigir carros com esse equipamento, exatamente para não poder ligar o carro e não poder sair se estiver alcoolizado. Aí se fala, não, mas se o sujeito, alguém, né, ligar o carro para ele que não bebeu, ele entra no carro e vai embora. Não, mas no caminho, ao sentir a maquininha, o etilômetro, percebendo o hálito alcoólico, vai desconectar essa ligação, esse carro vai cair a ignição dele e, logicamente, que o carro vai parar. Então, nós teríamos uma maneira de fazer um controle efetivo em todo o país, em todos os veículos. Seria uma proteção coletiva da população com relação ao uso do álcool. Infelizmente, não foi aceito, não foi aprovado. Por quê? Porque acharam que ia aumentar o custo do veículo, ia gerar um problema para a montadora. Mas não geraria nada. O custo seria baratíssimo e nós teríamos um controle maior, né, da nossa população, já que não temos recursos humanos ou equipamentos, etilômetros, bafômetros, para estar de boca em boca para 70, 80 milhões de motoristas, né, para nós fazermos essa fiscalização. Então, acho que seria uma coisa que, para o futuro, seria muito interessante a implantação desse sistema. Nós vamos para mais um intervalo e, na volta, entrevistas com assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O especial Rádio em Revista está de volta e nós vamos falar agora sobre os cuidados que todos devemos ter ao utilizar o transporte público para evitar, claro, a contaminação do coronavírus. O Daniel Caniato e a Caterina Schutte entrevistaram a Juliana Alcides, que é gestora de sustentabilidade da Via 4 e Via Mobilidade do metrô aqui de São Paulo. E a Juliana falou sobre o reforço que a companhia tem feito na higienização, não só dos trens, mas em todas as dependências das estações. Vamos acompanhar. Gostaria que você explicasse quais são as ações que as concessionárias têm feito justamente para combater aí a proliferação do novo coronavírus. Bom, as concessionárias, tanto a Via 4 quanto a Via Mobilidade, uma responsável pela linha 4 amarela de metrô e a outra pela linha 5 lilás, as concessionárias têm adotado uma série de ações de prevenção e mitigação da doença, com foco constante no bem-estar dos passageiros, tendo em vista que o transporte público é um serviço essencial.
Então, essas medidas estão baseadas nos protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e também alinhado com as demais operadoras do sistema de transportes do Estado de São Paulo. Desde o dia 6 de março, nós estamos com monitores nos trens, cartazes, adesivos, tudo sobre a importância da utilização de máscaras, importância do distanciamento social, colocando todas as informações de pandemia, reforçando e redobrando as ações diárias de limpeza de trens e de estações. E o principal a primeira mensagem é que é para que as pessoas fiquem em casa, mas aqueles que precisam trabalhar, que fazem parte dos serviços essenciais, para que eles redobrem os cuidados no seu trajeto. Sem dúvida. E, Juliana, a indicação é essa, né? Que só saia realmente se houver realmente a necessidade, né? Isso. E se realmente o profissional for aí da área da saúde, quer dizer, dos serviços essenciais. Mas como que você sente isso, Juliana, no dia a dia? Quer dizer, as pessoas têm respeitado isso? Ou de uma certa forma as aglomerações estão acontecendo? Como que você vê isso? Olha, a gente tem acompanhado desde o início, né? Então, aquele começo a gente teve uma queda significativa dos passageiros e agora, aos poucos, com a flexibilização da quarentena, as pessoas estão retomando. Porém, todos utilizam máscara, inclusive desde o dia 4 de maio, o transporte público passou a ser obrigatório a utilização de máscara. Então, sem máscara, você já não entra no sistema. E, além disso, a gente tem que acompanhar enquanto o passageiro está dentro do sistema, que às vezes a pessoa entra com a máscara e tira um pouco no trajeto. Então, nós temos os nossos colaboradores embarcados nos trens para acompanhar. E acho que hoje as pessoas elas estão muito conscientes dessa importância. Então, se eles encontram alguém que está sem máscara, eles mesmos acabam avisando os nossos colaboradores, olha, tem uma pessoa sem máscara. E aí nós, das concessionárias, nós temos máscaras para disponibilizar, porque às vezes a pessoa não tem uma máscara, né? Então, o nosso papel também acaba sendo também um papel social de dar uma máscara para essa pessoa, de passar as orientações. Os nossos vídeos nos monitores estão ao longo do trajeto colocando vídeos, mensagens sobre a importância do distanciamento e a importância do uso de máscaras. Perfeito, Juliana. Nós sabemos também da necessidade de gerir esses espaços por onde passam tantas pessoas, né? E além dessas orientações reiteradas que você bem mencionou após a pergunta da minha colega jornalista Caterina Schutt, eu também gostaria de falar um pouquinho em relação às ações de limpeza, porque nós sabemos que a limpeza foi alterada, pelo menos o procedimento de limpeza foi alterado nas estações de metrô e trens. Conta pra gente o que vocês têm feito para manter as estações higienizadas. Olha, nós reforçamos as ações diárias de limpeza e de desinfecção, além dos trens e estações, mas nos locais de alto movimento. Então, por exemplo, elevador, corrimão, trem, banheiro, vidro, bloqueio, né, que são as catracas, né, de acesso. Então, a gente reforçou. A gente tem utilizado desinfetantes bactericidas, que normalmente eles são utilizados em hospitais. Nós estamos utilizando tanto na Via 4 quanto na Via Mobilidade. A gente aumentou o nosso quadro de colaboradores que atuam na área de limpeza. Houve um aumento de 15% nesse número, para que a gente possa realmente redobrar essa higienização dos trens, estações e de todos os equipamentos fixos que possuem uma estação. Muitas pessoas, gestores públicos, também gestores de empresas ou mesmo ativistas de ONGs, enfim, pessoas que costumam lidar e discutir a cidade, falam desse chamado novo normal e como as coisas deverão ser conduzidas a partir de agora. Eu acho que esse é um assunto que está na pauta também da concessionária que você representa, das concessionárias. Eu gostaria de saber o que vocês têm discutido e qual é o prognóstico que vocês fazem
para esse chamado novo normal. O que vocês devem carregar de ensinamentos deste período para o futuro? Eu acho que esse novo normal, né, é uma adaptação para todos nós. Então, a gente tem acompanhado muito o que tem acontecido, falando de transporte público, tá? Falando da nossa área de atuação. Então, nós temos acompanhado tudo o que está acontecendo nos outros metrôs do mundo, como exemplos, né, exemplos bem-sucedidos, o que pode ser feito, né, para evitar que... Porque nós não tivemos um fechamento das estações, nós tivemos fechamento dos acessos, né? Então, a gente tem uma preocupação e um monitoramento constante para a gente acompanhar como que está a lotação dos trens, a lotação das estações, a disponibilização da nossa frota também, visando garantir essa segurança, porque a gente quer que as pessoas fiquem em casa, mas com a flexibilização da quarentena e o novo normal que está por vir, porque acho que ele ainda não chegou oficialmente, mas a concessionária tem feito todo um estudo, tanto dessas questões de higienização, né, de reforçar, e também a gente depende muito do comportamento dos passageiros, né? Então a gente depende de uma força em comum para que todos consigam respeitar esse distanciamento, ver que o trem está lotado, espera um pouco e entra no próximo, para a gente evitar aglomerações. Hoje em dia a gente ainda não tem uma expectativa de quando tudo isso vai voltar ao normal e esse novo normal, como ele será, mas a concessionária está atenta, realizando estudos. Nós temos comitê de crise, comitê de saúde, também para acompanhar a saúde dos nossos colaboradores, acompanhar o que está sendo feito ao longo do mundo, quais são as boas práticas, porque acho que é isso que contribui muito, né? A troca de boas práticas e boas ideias. Quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso à rede de esgoto. A triste realidade começou a ser modificada com a aprovação, no mês de junho, do projeto que estabelece o novo marco regulatório do saneamento básico. Um mês depois, o projeto que estabelece mecanismos para atrair investimentos privados básicos para o setor foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 15 de julho. Eu e a Júlia Stanzioni conversamos sobre esse assunto aqui no nosso Jornal Diário da Rede Alesp com o Luiz Gonzaga, que é presidente da ABETRE, a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes. Vamos, claro, acompanhar essa entrevista. A gente vai abordar agora um assunto de extrema importância, né? Super importante. Que é a questão de saneamento básico e que ainda se falta muito o saneamento básico em muitos lugares do Brasil. E nesse momento, quais são os indicadores atuais aí do setor de saneamento básicos e resíduos? Os indicadores básicos são 3.257 lixões ainda espalhados pelo Brasil afora. Há de se recordar que a PNRS, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, estabelecida no ano de 2010, vai completar agora uma década, e nós ainda não conseguimos acabar com esse câncer da sociedade brasileira, que são os lixões. Não obstante o problema dos lixões, nós temos uma outra situação que se refere, por exemplo, ao tema do saneamento, onde 100 milhões de pessoas não têm acesso a tratamento de esgoto e outras 65 milhões que não têm acesso à água potável. Pois isso quer dizer, metade da população, um pouco menos da metade da população brasileira aí não tem acesso ao esgoto, né? Um terço da população a tratamento. Como é que você vê essa política ao longo dos anos aí? O que aconteceu, né, para não se investir em saneamento? Saneamento que é super importante, evita doenças e melhora a qualidade de vida da população, né? Como é que você vê, quais foram as questões aí que foram entraves aí para a implantação, para que mais brasileiros tivessem saneamento básico? Eu diria que falta vontade, porque quando você tem a vontade política de fazer, você se preocupa em priorizar mesmo aqueles temas que não são de visibilidade para a população. Reclama-se muito que não há recursos financeiros para tal. Eu diria assim, a população brasileira paga, ela paga por água e paga pelo esgotamento sanitário.
Por que há água, na grande maioria, para a população? Se comparado, naturalmente, com o negativismo que existe na parte de saneamento. Porque a população paga e aquilo é visível. O esgoto, como é enterrado, parece que não há uma prioridade para este serviço. O aporte financeiro, o investimento do privado é muito importante neste momento. Não só o investidor brasileiro, como o investidor de fora. A gente precisa de viver uma sociedade transparente, onde todos nós possamos participar deste negócio chamado saneamento. Você veja, por exemplo, que nós estamos falando de 100 milhões de pessoas que não têm acesso ao serviço de saneamento. E estamos vivendo hoje uma pandemia, o problema do Covid-19. Vivemos também uma situação onde os resíduos precisam de ser tratados, mas tratados de uma maneira efetiva. Não dá mais para o prefeito municipal afastar os resíduos para qualquer lugar. É preciso ter responsabilidade. Passado 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós ainda temos os lixões. Isso é uma vergonha para a sociedade brasileira. Nós precisamos reagir, fazer com que as coisas mudem neste país. Eu queria que você falasse um pouco dele, do Marco Legal do Saneamento Básico, a importância, o que pode mudar a partir dele. Bem, nós vamos precisar de investimentos que podem chegar à casa dos 600 bilhões de reais. Nós temos esse dinheiro? O governo tem como investir? Não tem. É preciso de haver, então, uma junção de esforços entre o público e o privado para vencer essa etapa. Ele traz importantes figuras conceituais dentro do sistema. Por exemplo, acaba-se definitivamente com um tal chamado contrato-programa. O que é isso? Isso é você impedir que o setor privado, que pode investir, participe de uma licitação em igualdade de condições. O contrato de programa traz, por exemplo, para uma empresa estadual de saneamento, o direito de explorar o serviço sem uma licitação. Isso não é justo, não é igual. Então, ele abre essa possibilidade e, ao abrir essa possibilidade, chega o investimento, que é tão necessário para resolver os problemas. Nós temos, na área de resíduos, por exemplo, a possibilidade de afastarmos definitivamente os 3.257 lixões ainda existentes. Como? Fazendo uma política regionalizada de criação de aterros sanitários e uso de outras rotas tecnológicas que possam tratar o resíduo como, de fato, ele precisa de ser tratado, sem trazer problemas para o meio ambiente. Outra grande vantagem que a gente vê no PL é a possibilidade de uma relação efetiva entre um eventual concessionário do serviço e a população, assim como há uma relação direta entre a população no setor de água e esgoto, poderá haver também nos resíduos, onde o concessionário vai prestar o seu serviço à população e a população vai pagar por este serviço. Se o serviço for bom, a população vai ficar agradecida. Se for ruim, a população vai, como dizemos na gíria, chiar. Então, essa relação ela é muito transparente, muito boa. O que não acontecia antes com o engessamento do saneamento nas mãos somente do poder público. Agora vai haver público-privado, e isso traz benefícios para a sociedade. E para encerrar o programa de hoje, nós vamos falar das relações entre as famílias nesse momento de convívio diferenciado, que é a pandemia do coronavírus. Pais e filhos, cônjuges, enfim, o dia a dia em casa. E para falar sobre como lidar com essas situações, o Guga Mendonça e a Priscila Silvério entrevistaram Thelma Abraão.
educadora parental. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque nesse momento de pandemia, isolamento social, de que maneira deixar então a harmonia dentro das casas? Olha, realmente, o coronavírus trouxe uma grande oportunidade para as famílias, né? Eu falo que nunca os pais e os filhos tiveram tanto tempo juntos, oportunidade de se conhecer, de se conectarem. E agora é um momento para os pais realmente conhecerem os filhos. E quando essa relação não estava muito bem estabelecida, quando os pais ficavam o dia todo longe das crianças, o tempo de convívio era muito pequeno. Então, é uma oportunidade deles começarem a ter mais rotina, a olhar para o filho, a escutar o que ele tem a dizer. Muitos pais estão enfrentando um grande desafio por não saber como lidar com as crianças, porque antes não tinham, né, tanto tempo para estar ali juntos se relacionando, principalmente como lidar na hora do desafio comportamental, o que fazer quando a criança está ali chorando, não quer obedecer, está entediada, está cansada. Então, é uma grande oportunidade realmente para os pais não só conhecerem os filhos, como aprenderem novas formas de se relacionar com as crianças, né? Você falou sobre esses desafios, né? A questão do ensino à distância, na verdade, é um grande desafio, né? Colocar as crianças ali para o estudo. Como fazer isso? Olha, essa tem sido uma questão muito discutida, né, entre os profissionais da área de comportamento infantil. Porque, imagina, para um adulto já é difícil, né? Você ficar sentado ali fazendo aulas durante horas. Imagina uma criança que tem tanta energia e que está sem atividade, está sem contato com outras crianças. Então, o aprendizado, ele fica realmente um pouco comprometido. E os pais precisam entender isso. Quando o pai vai lá e cobra muito, que a criança tem que ter atenção, que ela tem que ficar sentada, eu entendo que os pais têm essa questão de querer que o filho aprenda, que ele passe de ano. Mas, nesse momento, o mais importante do que o seu filho passar de ano é ele realmente aprender a desenvolver importantes habilidades como a empatia, a paciência, a resiliência, né? Estreitar aí os laços de relacionamento dentro da família. E quando melhora o relacionamento entre pais e filhos, quando são estabelecidas as regras de forma respeitosa, inclusive rotina e limites claros, a criança ela tem uma maior tendência a colaborar. O duro é quando os pais não se conectam, só cobram com muita rigidez, com muito autoritarismo, e aquilo piora a situação da criança realmente estar ali entregue para aprender. Então, o bom aprendizado, por trás dele, existem relações positivas, importante a conexão, regras claras e limites claros. Então, antes de querer que seu filho vá lá e tire 10 na prova, procure melhorar a qualidade do seu relacionamento com ele. Bom, você está na Flórida, né? E eu queria que você contasse um pouco para a gente a questão dos casamentos, né? Há registros de muitos divórcios por aí. Aqui no Brasil, a gente vê muitas questões de violência doméstica. Como fica a situação por aí? Como que a gente consegue lidar, então, com o casal dentro de casa confinado? Na verdade, a violência doméstica, né, aumentou em torno de 80%. Não só no Brasil, como nos Estados Unidos e no mundo todo. E não somente contra a mulher, né, violência contra a mulher, também contra as crianças. O que acontece é que muitos relacionamentos talvez já não vinham, né, em uma boa fase, e agora esse estreitamento das relações, essa convivência realmente traz uma urgência, um convite para o autoconhecimento, para o desenvolvimento da inteligência emocional, né? Então, assim, aquelas pessoas que não desenvolveram a resiliência, aquela pessoa que é totalmente dominada pelas emoções, que não tem autocontrole, que não tem paciência, é muito fácil nesse momento falar, ok, vamos divorciar, vamos separar, e às vezes é o caso dessa pessoa aproveitar essa oportunidade para se olhar. Puxa vida, eu tenho pontos aqui que, né, na correria da vida de antes eu nunca parei para olhar, será que agora não é o momento para eu tentar reestruturar a minha família, reestruturar a minha forma de relacionar com as pessoas, não só com o meu companheiro, com a minha companheira, mas com as crianças também, né? E a mudança que a gente quer ver fora, dentro do nosso relacionamento, dentro da família, precisa começar primeiramente em nós. Então, sim, realmente aumentou muito o número de divórcios, mas eu acredito que isso pode ser evitado se a pessoa parar para tentar desenvolver inteligência emocional, usar a razão para compreender que a gente está passando por um momento muito desafiador, nunca vivido antes, né? Pela nossa sociedade, e ter a paciência, a compaixão e o autocuidado para realmente melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Agora, seria também uma oportunidade aí
para as famílias se unirem aí, ficarem mais unidas, criarem novos elos, já que a rotina que a gente vive aí no dia a dia, antes dessa pandemia, era muito agitada, né? E às vezes, numa parada dessas, pessoas podem rever conceitos, né, doutora? Muito boa a sua questão. Eu vou um pouquinho além. O que acontece? Antes existia aquela questão assim, puxa, minha vida é muito corrida, eu trabalho, eu estudo, eu cuido de filho, cuido de casa, não dá tempo de ter atenção para as crianças, eles vão para a escola. Ou seja, existiam inúmeras desculpas para a gente não parar, para a gente não se olhar, para a gente não se encarar de frente. O que acontece? Agora a gente foi forçado a parar, né? Por mais que você queira, não tem para onde ir, não tem o que fazer, você está de frente a frente com você, está frente a frente com as suas dificuldades, com os seus filhos, com as pessoas que você convive. Então, de nada adianta você tentar mudar suas relações se você primeiro não mudar internamente. Eu falo que essa conexão que a gente tem a oportunidade de ter agora com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que a gente ama, precisa primeiro começar dentro de nós. Primeiro eu tenho que estar conectada comigo, para conseguir me conectar com os meus filhos ou com quem esteja perto de mim. E esse é um problema grave entre pais e filhos. Muitos pais, agora que saíram dessa rotina louca, não tem mais aquela desculpa para não estarem conectados. E muitas vezes estavam ali sentindo aquela dor, aquela dificuldade, dores emocionais da própria infância, feridas emocionais da própria infância, e que agora estão evidentes. E isso vem para os relacionamentos. Por isso tantas brigas, tantas discussões. E, de novo, o importante é a gente parar, usar esse momento para olhar para dentro. Puxa, será que eu preciso mesmo gritar com os meus filhos o tempo todo? Será que eu preciso responder de uma forma tão grossa às pessoas ao meu redor? O que me motiva a agir dessa forma, né? Então, antes de se conectar com as pessoas ao seu redor e usar esse momento para desenvolver realmente ótimas lembranças, né, de um convívio familiar harmonioso, o convite é para a gente começar essa mudança dentro de nós, né? Bem, pessoal, o programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau.